Os olhos são um dos pontos mais marcantes e visíveis do nosso corpo, não é? Por isso, as olheiras são indesejadas por todo mundo. Ninguém gosta, né? Para entender melhor as causas e o que deve ser feito para a gente evitar essas manchinhas da nossa pálpebra, eu converso agora com a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt. Linda, como sempre, seja bem-vinda à nossa casa, obrigada, doutora. igualmente. Pode sentar aqui. Maravilha. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite Sempre mais uma linda. vez. Igualmente. Obrigada. Doutora, todo mundo tem olheira? Um pequeno grau. Uhum. Sim, algumas mais, outras menos, né? Depende muito da genética, às vezes da etnia, né? Os árabes têm muito mais olheiras, né? São mais difíceis de tratar também. Mas é um pouco da etnia também, né? O que são as olheiras? Bom, as olheiras, existem vários tipos de olheiras, Biane. Então, existem olheiras que são só do pigmento escurecido, da melanina, de um depósito de melanina. Existem olheiras que são vasculares, que a gente chama, que são mais avermelhadas por vasinhos sanguíneos. Existem olheiras que são anatômicas, então, às vezes, desde o nascimento, né, ou na adolescência, a gente já começa a observar que aquela pessoa tem um afundamento nessa região. Então, ela tem uma estrutura óssea alterada já, desde o nascimento. Né? Então, uma olheira anatômica. E existem algumas olheiras que a gente chama de que tem edema. Então, a pessoa acorda um pouquinho mais inchada, né? E ao longo do dia vai desinchando. E com o passar dos anos, vai tendo aquele acúmulo de gordura, fazendo bolsinhas nessa região. Então, essas todas são possíveis causas de olheiras e tem pessoas que têm associado, né? Mais de um desses componentes, né? Então, e também existem fatores que podem piorar e desencadear as olheiras também. Como o que, por exemplo? Por exemplo, pessoas que têm rinite, que têm asma, que têm bronquite. Então, são pessoas que têm uma tendência maior de ter esse tipo de olheiras. A etnia também, por exemplo. Fica congestionado, né, doutora? Exatamente, fica congestionado, daí fica um pouco mais escurecido, um pouco mais arroxado, pode inchar um pouquinho, por conta dessa alergia que tem geralmente respiratória nessa região, né? A etnia também, como eu já disse, então árabes, por exemplo, tem uma tendência maior de ter, já por conta, né, genético deles também. O tabagismo, bebida alcoólica, noites mal dormidas, né? Pessoas que têm insônia, então elas têm uma chance maior de ter olheiras também. E quando dá essa bolsinha, né, que a gente fala que é a bolsinha, ela tem alguma forma de tratamento? Como que a gente pode tratar essa olheira, doutora? Existem vários tratamentos, né? Desde, claro, essas mudanças no estilo de vida, né? De um sono mais tranquilo, de uma alimentação melhor, né? Hábitos mais saudáveis, ingerir bastante água, né? Então existem formas da gente conseguir, às vezes, com cremes, realmente fazer um clareamento da região. Quando é mais inchadinha, então, por exemplo, compressas geladas, né? A gente consegue acalmar e ter um efeito mais imediato de melhora, né? E claro, além de tudo isso, existem tratamentos dermatológicos que às vezes só esses tratamentos em casa não conseguem obter um resultado, né, superior, e aí a gente começa a tratar na clínica. E o que pode fazer na clínica? Na clínica pode ser feito lasers, né? Então daí a gente tem que classificar o tipo de olheira. Então, depende do tipo de olheira. Então, se é uma olheira que é escurecida, existem peelings, que é a aplicação de ácidos, de produtos mais fortes dentro do consultório pelo profissional, para aquele tipo de olheira mais escurecida. Se for uma olheira que é mais avermelhada, aquela de vasinhos, outros tipos de laser são indicados. Então, a gente vai ter que... Aqui, ó. Sim, exatamente. Essa paciente, por exemplo, ela tem uma combinação. Então, ela tem mancha escurecida e ela tem uma olheira avermelhada ao mesmo tempo. Então, eu combinei mais de um tipo de laser. Então, eu fiz um laser para manchinha e outro para os vasinhos. E, por último, ainda passei um peeling, porque a olheira não é fácil de tratar. Então, geralmente, a gente associa tratamentos para um melhor resultado, né? E, geralmente, também sessões são necessárias, enfim. Mas é um tratamento muito acessível hoje em dia, né? Não é um tratamento muito, eu não consigo fazer, ou é um procedimento muito caro. Não é. Hoje em dia é uma coisa muito mais acessível, né? Às vezes, claro, não tem necessidade de fazer procedimentos no consultório, a gente consegue em casa melhorar e amenizar bastante também. E por último, no caso daquelas olheiras fundas, que são estruturais, anatômicas, que o ossinho é mais afundado, a gente consegue fazer um procedimento que chama-se preenchimento.
Então, a aplicação do ácido hialurônico, que é uma substância que nós produzimos, seres humanos, né? Coloca-se nessa região e ele preenche, como se fosse colocar um cimento num buraquinho, né? Então, tem um buraquinho afundadinho ali, a gente coloca um gel e esse gel deixa essa região mais plana, menos profunda. Isso dá uma sensação de clareamento também. Mas não que essa substância clareie, mas por ela tirar uma região que estava na sombra e essa região virar luz, né? Ela consegue uma projeção luminosa, ela consegue ter um clareamento dessa região. Também. Mas é necessário sempre fazer tratamentos ou não? Pode voltar? Pode voltar, né? Nenhum tratamento desses é um tratamento definitivo, né? A gente não consegue, assim, uma cura, né? Existem alguns que são bem duradouros, uma duração às vezes mais de um ano, né, 1 ano e meio, alguns pacientes até 2 anos, mas requer uma manutenção mais ou menos uma vez por ano aproximadamente. E quando é em cremes em casa, tem que sempre estar utilizando, porque o processo continua, né? Então, se você para de usar aquele tratamento, depois de um tempo volta de novo a aparecer. Como um melasma, por exemplo. Como o melasma, por exemplo, que não tem uma cura definitiva, né? A gente consegue um controle, consegue melhorar, mas não consegue curar. O protetor solar é imprescindível também nessa parte, doutora? É imprescindível também nessa parte, né? Principalmente para as olheiras que são pigmentares, né? Que tem o pigmento, que tem a cor escurecida, né? Então a gente tem uma congestão nessa região, como se ficasse, né, dificuldade de drenagem linfática, dificuldade do sangue circular. E isso vai ocorrer num depósito, né? Vai ficando escurecido, vai ficando avermelhado, né? Então o uso do filtro solar também é muito importante, né? Drenagem nessa região também ajuda bastante, né? Compressas frias também ajudam muito também. Boa, doutora. Eu sei que você trouxe umas dicas pra gente aí, pra fazer em casa. Exatamente. Então, o que são? Vamos lá. A primeira dica é a gente fazer o chá de camomila, tá? Então, ele é uma substância que ajuda a descongestionar e tirar o edema, o inchaço dessa região. Então, você pode fazer o chá de camomila e aí você pode fazer de 2 formas. Você pode fazer o chá, colocar no freezer, dentro de uma forminha plástica, por exemplo, colocar algodão. Esse algodão vai ficar encharcado de um líquido do chá geladinho. E aí depois que gelar, você coloca e faz uma compressa ali por uns 20 minutos. Vai ficar ótima essa região. Ou se não tiver algodão, você pode deixar o saquinho do chá dentro do chá mesmo. E depois coloca o saquinho do chá nessa região. Então pega o saquinho do chá, deixa aqui na região 20 minutos. E aí ele vai ajudar bastante essa olheira a ficar bem clarinha, sem inchaço, bem calminha. E aí você pode seguir o seu processo do dia a dia. Hidratante, protetor solar e depois se maquiar, se for, né, se a pessoa gostar de se maquiar. E o outro tipo de dica que a gente tem caseira é fazer uma mistura em partes iguais, tá? Então a gente pega, por exemplo, 1 colher de mel, 1 colher de aveia e uma folhinha, 2 folhinhas de hortelã. Macera, faz uma pastinha, faz um creminho, se vocês quiserem que eu faça, também faço. Faz um creminho e aplica nessa região também, a pele já limpa, sem maquiagem, sem nenhum produto, já limpou a pele. Aplica na região da olheira, na pálpebra de baixo aqui inferior e deixa agir 20 minutos também. Depois retira. Também ajuda a acalmar, a clarear, descongestionar, é bem interessante. Também são dicas fáceis, que não são muito caras e a gente consegue fazer em casa e ter um resultado bacana também. E a gente pode fazer, por exemplo, de manhã e à noite, ou quem não tem tempo de manhã, posso fazer só à noite? Pode também. O ideal, sempre a gente acorda mais inchadinho. Então, o ideal, se a gente consegue fazer isso de manhã também, né? Mas não tem problema algum fazer à noite sem problemas também. Existem também alguns rolinhos de aço inoxidável, né? Geladinhos, que você pode adquirir, comprar nessas casas de fisioterapia, né, que tem instrumentos de fisioterapia. Geralmente eles têm esses rolinhos de aço inoxidável. É um ácido cirúrgico até. Você deixa no freezer. Aí você acorda de manhã, passa o rolinho geladinho, pronto. Já consegue fazer esse efeito das máscaras também, né? Depois higieniza o rolinho, guarda o rolinho de novo no freezer, pode ter na geladeira também. E aí no dia seguinte tem aquilo lá pronto já para você utilizar e é mais prático às vezes do que preparar
todo esse ritual. Mas também é um autocuidado, gostoso, né? Agora a gente está tendo um pouquinho mais de tempo de ficar em casa, né? Então a gente consegue fazer também, né? Doutora, eu lembro que nos filmes que eu assistia muito, eu acho que ainda tem muito isso, né? A pessoa está cansada, dela vai lá e põe pepino aqui no olho e deita. O pepino também é bom, ele tem que estar gelado. O ideal é que ele esteja gelado. Tudo que tiver gelado, por que a gente diz gelado? Porque a olheira tem microvasinhos sanguíneos ali que estão edemaciados, inchados. Quando a gente aplica uma substância ou alguma forma gelada no local, esses vasinhos se contraem. Eles diminuem de calibre, eles ficam mais murchinhos, digamos assim. E aí a região fica mais descongestionada, com menos inchaço, com menos vermelhidão. Então, o geladinho é importante também, né? Não que o pepino não seja bom, ele é bom também. Se ele tiver gelado, melhor ainda. Melhor ainda. Você falou que tem etnias que de repente podem ter mais. Mas pode ser hereditário também ou não? Pode ser hereditário também, tá? Principalmente as alergias respiratórias, né? Se algum dos pais tiverem, a chance dos filhos terem é maior, rinite, né? Asma, bronquite, e aí geralmente, né, esse paciente também, por uma hereditariedade, tem uma tendência maior de ter olheiras, sim. E se na família tiver, se a mãe ou se o pai tiver, também pode ter uma chance maior por conta da forma do rosto, e aí ele adquire isso, né, geneticamente também, né? A gente também vê muitas pessoas falando da tal da tatuagem, doutora. Sim. Ela é indicada em qual caso, se isso realmente é bom ou não? Sim. Porque é como se estivesse fazendo uma outra pele, né? Exatamente. Nós, dermatologistas, não indicamos tanto esse tipo de camuflagem, né, de olheiras, né? Por quê? A gente não sabe a longo prazo como que essa cor desse pigmento vai ficar. Então, a gente vê casos que o pigmento muda de cor com o passar do tempo. Então, no começo, ele tá ótimo na cor da pele. Depois, ele pode ficar num tom creme, ele pode ficar num tom acinzentado, porque a pele oxida o pigmento, principalmente nessa região que já tem uma drenagem linfática muito ruim, muito comprometida. Principalmente em pessoas que já têm um problema da olheira, né? Então, muda de cor. E se mudar de cor, como é que a gente vai fazer, né? A maioria dos lasers que existem hoje em dia são praticamente os lasers que tratam pigmento, eles reconhecem o pigmento escuro. Então, a gente consegue depilar pelos, enquanto o pelo está escuro. Depois que o pelo está branco, a gente não consegue mais. Porque o laser reconhece a melanina, o pigmento. E essa micropigmentação não tem cor. É uma cor de pele. Ela não tem pigmento escuro necessariamente. Então, a gente não consegue remover a laser. Então, micropigmentação de sobrancelhas. Hoje em dia as técnicas estão muito avançadas, está muito elegante o resultado. Algumas mais antigas a gente remove a laser. A gente consegue remover, porque o pigmento é escuro. Só que na olheira, o pigmento é do tom da pele. Ele não é escurecido, então a gente não consegue tirar com laser. E aí, se muda esse tom, como é que a gente vai fazer? A pessoa vai ficar, teoricamente, por quantos anos com aquela cor diferente ali naquela região? Nossa, muito pior. Então, eu acho que assim, pesando riscos e benefícios, eu acho que não vale tanto a pena. Tem casos muito bem sucedidos, mas é um risco. É um risco. Além de alergias do pigmento, de uma série de outros problemas que pode acontecer. É uma região muito delicada de fazer. Boa, a gente tem uma perguntinha de WhatsApp, vamos ver. Da Maria Conceição Espíndola. Boa tarde, doutora. Gostaria de saber se ácido cógico, é isso? Ácido cógico. Ajuda a clarear olheiras. Obrigada. Ajuda sim, ajuda, né? Então existem alguns tipos de ácido, claro, em concentrações, em dosagens menores, porque é uma região de pele muito fina, né? Então o ácido cógico é uma das substâncias que pode promover esse clareamento, né? Mas o pigmento da olheira, além de melanina, que o ácido cógico é muito bom para melanina, ele não age tanto nessa parte de vasinhos, né? Nem dos vasinhos e nem do pigmento que os vasinhos liberam, que é a hemosiderina, né? Que é um depósito de ferro. Então, a gente não consegue tirar tanto com esse tipo de substância. Existe uma outra substância que chama-se ácido tilglicólico. E ele é um pouquinho melhor para as olheiras do que o ácido cógico. Mas, claro, com uma orientação do seu médico dermatologista, porque tem dosagens específicas, o ácido tilglicólico pode irritar a pele nesse local, causar algum tipo de alergia. Então, você tem que ter um acompanhamento realmente para estar fazendo o uso. E ele tem um cheiro bem... forte, né? Forte, ele é bem fedido, já, realmente. A gente põe um neutralizador de odor para o paciente conseguir usar. Você põe o produto, você não consegue nem ficar ali, exatamente, porque a gente tem um cheiro
péssimo, né? Assim, então a gente passa a noite, daí os pacientes, nossa, mas tem um cheiro ruim. Mas hoje em dia tem maneiras da gente conseguir neutralizar um pouco esse odor e fica mais agradável de usar, né? Que bom, doutora. Lembrando que essa pele, ela geralmente é mais ressecada mesmo, né? Então precisa sempre hidratar, né? Sempre hidratar, é muito importante. É uma pele muito fina, como a gente já comentou. Então ela forma, né, preguinhas, ruguinhas, né? Não é uma região fácil de tratar, né? Nem para ruguinhas, nem para as olheiras. Então, quanto mais você prevenir, quanto mais você se cuidar, melhor vai ser e não deixar, né, avançar. Claro que tem casos mais avançados, né, em mulheres mais maduras que já têm bolsas, realmente tem indicação de cirurgia plástica, né? De tirar aquela bolsinha e depois realizar um outro tipo de tratamento. Tá. Muito bom, doutora, sempre muito linda e sempre muito didática. Se você tiver alguma dúvida, aproveita, entra no Instagram, tira a dúvida com a doutora, @doutora, de DRA, Ana Schmidt. Tá aparecendo aí na telinha para vocês também. Doutora, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada, Viane, obrigada mais uma vez.